Nas páginas finais da Bíblia, no livro do Apocalipse, encontramos uma das profecias mais enigmáticas e impactantes de todas as Escrituras. É uma passagem que tem intrigado teólogos, estudiosos e fiéis por séculos. A menção a 4 anjos acorrentados junto ao grande rio Eufrates, aguardando um dia e hora específicos para serem libertos. O texto em Apocalipse 9, versículo 14 diz: "Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates." Mas quem são exatamente esses anjos? Por que estão presos em um local tão específico e historicamente significativo? E a pergunta mais importante, que ecoa até os nossos dias: o que a Bíblia realmente diz que acontecerá quando os anjos do Eufrates forem finalmente soltos? Esta não é uma questão de mera curiosidade. É um convite para mergulharmos fundo no texto sagrado, buscando não o sensacionalismo, mas a sabedoria e a verdade que Deus nos revela. A resposta para esse mistério não está na superfície, mas nos detalhes do contexto histórico, na análise cuidadosa do texto e nas conexões que a própria Bíblia faz. Se você busca entender os mistérios da Palavra de Deus de forma profunda e inspiradora, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque juntos vamos desvendar as camadas desta profecia. Para decifrar o segredo da libertação desses seres, primeiro precisamos viajar no tempo e entender a importância monumental do lugar onde eles estão acorrentados, o grande rio Eufrates. Este não é um detalhe geográfico qualquer, é uma chave fundamental para desvendar o propósito por trás de sua prisão e de sua futura e terrível missão. O rio Eufrates não é apenas um rio, é um protagonista silencioso na história da humanidade e na narrativa bíblica. Berço das primeiras grandes civilizações, como a Suméria, a Acátia e a Babilônia, suas águas testemunharam a ascensão e a queda de impérios. Na Bíblia, o Eufrates é mencionado desde o livro de Gênesis como um dos 4 rios que saíam do Jardim do Éden. Ele formava a fronteira oriental da terra prometida a Abraão e seus descendentes, um marco geográfico que separava o povo de Deus de nações pagãs e frequentemente hostis como a Assíria e a Babilônia. Foi para as margens do Eufrates que o povo de Judá foi levado cativo, um período de profundo sofrimento, mas também de reflexão espiritual. Portanto, quando o apóstolo João, em sua visão, ouve sobre anjos presos junto ao grande rio Eufrates, seus leitores originais teriam entendido imediatamente o peso simbólico deste local. Ele representava um ponto de conflito histórico, uma fronteira espiritual e o centro de impérios que se opuseram a Deus. É neste cenário, carregado de simbolismo, que encontramos esses anjos. A identidade deles é um ponto de grande debate. A maioria dos estudiosos concorda que, devido à sua natureza destrutiva e ao fato de estarem presos ou atados, eles não são anjos santos de Deus, mas sim anjos caídos, entidades demoníacas de alto poder, cuja maldade é tão grande que Deus os manteve sob restrição direta, impedindo-os de agir até o momento pré-determinado em seu plano soberano. A prisão deles no Eufrates sugere que sua futura ação terá origem nessa região historicamente ligada à rebelião contra Deus. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos não é apenas quem são eles, ou onde estão, mas qual é a sua terrível e específica missão, ordenada para um momento exato na história da humanidade. A missão, conforme descrita pelo apóstolo João, é assustadoramente clara e precisa. Apocalipse 9, versículo 15 nos diz: "E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens." Vamos analisar a profundidade destas palavras. Primeiro, a escala da destruição. Matarem a 1/3 parte dos homens. No simbolismo do Apocalipse, o número 1/3 aparece repetidamente para descrever juízos divinos que são vastos e devastadores, mas ainda assim parciais, não representando a destruição final e total. Isso nos mostra a severidade do juízo, um cataclismo de proporções globais, mas também a misericórdia contida de Deus, que ainda não libera a totalidade de sua ira. A segunda parte, e talvez a mais impressionante, é a precisão do tempo. Preparados para a hora, e dia, e mês e ano. Isso destrói qualquer noção de que os eventos do fim dos tempos são caóticos ou acidentais. Não ao contrário, revela a soberania meticulosa de Deus. Cada detalhe está sob seu controle. Esses poderosos anjos caídos, os anjos do Eufrates, não se libertam por sua própria força. Eles são soltos por uma ordem divina, no exato momento que foi determinado antes da fundação do mundo. Qual é a sua opinião sobre a identidade desses anjos? Deixe nos comentários, pois a sua participação enriquece nosso estudo. Esta ideia de seres espirituais acorrentados aguardando um juízo futuro não é exclusiva do Apocalipse.
O apóstolo Pedro e Judas, em suas cartas, mencionam anjos que pecaram e foram lançados no inferno, entregues a abismos de escuridão, sendo reservados para o juízo. Estas passagens fornecem um paralelo bíblico legítimo, mostrando que a ideia de entidades angélicas poderosas sendo restringidas por Deus é um conceito consistente nas Escrituras. A libertação dos anjos do Eufrates, portanto, não é um ato isolado, mas parte de uma sequência ordenada de juízos divinos durante a grande tribulação, um tempo em que Deus permitirá que a maldade humana chegue ao seu ápice, para ao mesmo tempo demonstrar a sua justiça e chamar a humanidade ao arrependimento. Esta demonstração de poder e juízo pode parecer puramente aterrorizante, mas como tudo na Bíblia, ela carrega um propósito divino mais profundo. Qual é a mensagem que Deus quer nos transmitir através desta profecia tão sombria? A mensagem central do Apocalipse, e especificamente da libertação dos anjos do Eufrates, não é de gerar pânico, mas de despertar consciências. É um lembrete solene da realidade do pecado e de suas consequências, e da justiça soberana de Deus que não permitirá que a rebelião permaneça para sempre impune. O propósito desses juízos, por mais terríveis que sejam, é expor a futilidade da idolatria e da confiança humana em si mesma, e chamar a humanidade ao arrependimento. Infelizmente, o próprio livro do Apocalipse nos diz que, mesmo após esta praga devastadora, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Isso revela a dureza do coração humano e a profundidade da rebelião contra o Criador. A aplicação para nós hoje não é tentar calcular a data exata em que isso acontecerá. Jesus nos advertiu que ninguém sabe o dia nem a hora. A aplicação inspiradora e motivacional é entender que vivemos em uma história que tem um final, e esse final é a vitória completa e absoluta de Deus. Para aqueles que colocaram a sua fé em Cristo, a mensagem não é de medo, mas de esperança. Não tememos os anjos do Eufrates, porque servimos ao Deus que os mantém acorrentados. Nossa segurança não está na nossa própria força ou sabedoria, mas na fidelidade daquele que nos prometeu vida eterna. A motivação que tiramos desta passagem é a urgência de vivermos uma vida que agrada a Deus, de compartilharmos a mensagem de salvação para um mundo que caminha para o juízo e de nos apegarmos firmemente à esperança que temos em Jesus. O segredo dos anjos do Eufrates não é sobre a sua identidade exata ou o momento de sua libertação, mas sobre a soberania daquele que tem as chaves e as correntes. Por isso, o convite que esta passagem nos faz não é para a especulação, mas para o estudo sério e devocional da palavra, para que o nosso coração esteja fortalecido na fé e a nossa vida seja um testemunho do amor e da justiça de Deus. O mundo pode tremer, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e em suas mãos, nosso futuro está eternamente seguro.